Você já reparou que, hoje em dia, basta ficar alguns segundos sem olhar para o celular e já surge uma vontade quase automática de conferir uma notificação, abrir uma rede social ou assistir só mais um vídeo? Parece exagero, mas essa necessidade constante de buscar prazer imediato pode estar mudando a forma como o seu cérebro funciona. E o mais preocupante é que muita gente nem percebe que está presa nesse ciclo de dopamina fácil, alimentado por notificações, vídeos curtos e estímulos que disputam sua atenção a cada minuto. Talvez você tenha sentido isso na pele. Você abre o computador para estudar ou trabalhar, mas poucos minutos depois já está rolando o feed sem nem lembrar como foi parar ali. Livros parecem entediantes, tarefas simples exigem um esforço enorme, e a procrastinação vira uma companhia diária. Não é falta de inteligência nem preguiça. Em muitos casos, é o resultado de um cérebro acostumado à gratificação instantânea e à sobrecarga de estímulos do mundo moderno. Mas e se fosse possível recuperar o foco, a concentração e a motivação treinando o cérebro novamente? É exatamente por isso que milhares de pessoas estão experimentando o chamado detox de dopamina. Apesar do nome chamar atenção, o objetivo não é eliminar a dopamina do organismo, e sim reduzir os excessos que alimentam hábitos ruins e o vício em redes sociais, permitindo que o sistema de recompensa volte a responder de forma mais equilibrada. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece quando alguém passa 30 dias reduzindo os estímulos desnecessários. Como isso pode impactar sua produtividade, sua saúde mental e até sua disciplina. E talvez o mais surpreendente seja perceber que pequenas mudanças na rotina podem transformar completamente a maneira como você enxerga o prazer, a atenção e o desenvolvimento pessoal. O que você está prestes a descobrir pode mudar a relação que você tem com o seu próprio cérebro. Você já teve a sensação de que nada mais consegue prender sua atenção por muito tempo? Um filme parece lento, um livro perde a graça em poucos minutos e até uma conversa interessante acaba sendo interrompida pela vontade de pegar o celular. Se isso acontece com frequência, talvez o problema não seja a falta de interesse, mas a maneira como o seu cérebro vem sendo estimulado todos os dias. O mais curioso é que tarefas importantes, como estudar, trabalhar ou aprender uma nova habilidade, parecem cada vez mais difíceis. Enquanto isso, passar horas deslizando o dedo pelas redes sociais acontece quase sem perceber. Será que estamos perdendo a capacidade de nos concentrar? Ou existe algo muito maior acontecendo dentro do nosso sistema de recompensa? É justamente essa pergunta que vamos começar a responder agora. Muita gente acredita que a dopamina é a substância do prazer, mas essa é apenas uma parte da história. Na verdade, ela funciona como um mensageiro químico do cérebro, participando do sistema de recompensa e ajudando a determinar o que merece sua atenção. É ela que desperta a motivação para agir, buscar objetivos e repetir comportamentos que o cérebro considera importantes para a sobrevivência ou para o bem-estar. Imagine que seu cérebro funciona como um GPS interno. Sempre que uma atividade gera uma recompensa, a dopamina registra essa experiência e incentiva você a repetir aquele caminho. O problema é que no cérebro moderno, esse mecanismo passou a ser explorado por aplicativos, vídeos curtos, jogos e outros estímulos criados para oferecer gratificação instantânea, tornando muito mais difícil resistir às distrações e manter o foco nas tarefas realmente importantes. Há alguns anos, era preciso esperar um programa favorito passar na televisão ou sair de casa para encontrar diversão. Hoje, basta desbloquear o celular e você tem milhares de vídeos, músicas, jogos e conteúdos disputando sua atenção ao mesmo tempo. TikTok, Instagram, YouTube Shorts, plataformas de streaming e até aplicativos de compras foram desenvolvidos para manter você conectado pelo maior tempo possível, oferecendo pequenas doses de dopamina quase sem interrupção.
O problema é que o cérebro não foi preparado para lidar com uma quantidade tão grande de estímulos. Quanto mais você se acostuma com essa dopamina fácil e com a gratificação instantânea, mais comuns se tornam a ansiedade digital, a dificuldade de aproveitar atividades simples e a busca constante por novidades. Até uma refeição ultraprocessada ou aquela vontade de conferir só mais uma notificação passa a fazer parte desse ciclo, criando hábitos ruins que roubam sua atenção sem que você perceba. Quando o cérebro recebe estímulos intensos o tempo todo, ele começa a tratá-los como o novo padrão de funcionamento. Aos poucos, atividades que exigem paciência, como estudar, ler algumas páginas de um livro ou concluir uma tarefa importante, deixam de parecer interessantes. Em vez de manter a atenção por vários minutos, a mente passa a procurar novidades a cada instante, como se estivesse sempre esperando a próxima recompensa. É aí que surgem sintomas que muita gente interpreta como falta de força de vontade. A concentração diminui, a procrastinação aumenta e a motivação desaparece justamente nas tarefas que mais poderiam transformar sua vida. Pela perspectiva da neurociência, isso acontece porque o sistema de recompensa foi condicionado a preferir ganhos rápidos, em vez de conquistas construídas com disciplina. A boa notícia é que esse processo não é permanente, e entender isso é o primeiro passo para recuperar o controle do próprio cérebro. Apesar do nome chamar bastante atenção, o chamado detox de dopamina não significa eliminar ou desligar a dopamina do cérebro. Isso seria impossível, já que ela participa de funções essenciais, como aprendizado, movimento, motivação e tomada de decisões. O verdadeiro objetivo é reduzir, por um período, o excesso de estímulos que alimentam a busca constante por prazer imediato, permitindo que o sistema de recompensa volte a responder de forma mais equilibrada. Em outras palavras, o desafio não é lutar contra a dopamina, mas contra os hábitos que fazem o cérebro depender de recompensas fáceis o tempo todo. Quando você diminui o tempo nas redes sociais, reduz notificações, evita a dopamina barata e pratica um verdadeiro detox digital, começa a reeducar sua atenção e fortalecer o autocontrole. É como baixar o volume de um ambiente extremamente barulhento de repente. Você volta a perceber sons que antes passavam despercebidos. E é exatamente nessa fase que começa o verdadeiro desafio dos próximos 30 dias. Os primeiros dias costumam ser os mais difíceis. Na primeira semana, a missão é cortar os estímulos mais intensos, diminuir drasticamente o tempo nas redes sociais, desativar notificações que não são essenciais e evitar abrir o celular por impulso. Você provavelmente vai perceber uma inquietação estranha, quase como se estivesse esquecendo alguma coisa. Na realidade, é apenas o seu cérebro começando a sentir falta da gratificação instantânea a qual estava acostumado. Na segunda semana, entram em cena hábitos saudáveis que ajudam a substituir a dopamina fácil por recompensas mais duradouras. Uma caminhada de 30 minutos, alguns minutos de meditação, exercícios físicos ou a leitura de um livro como Hábitos Atômicos, de James Clear, ou Essencialismo, de Greg McKeown, já começam a fortalecer sua disciplina. Na terceira semana, o foco passa a ser o trabalho profundo e os estudos sem interrupções. E na quarta, muitos percebem que a produtividade aumenta, o controle emocional melhora e a mudança de hábitos deixa de parecer um esforço para se tornar parte natural da rotina. Depois de alguns dias, muita gente percebe uma mudança que não aparece no espelho, mas faz toda a diferença na rotina. A ansiedade digital começa a diminuir. A necessidade de pegar o celular a todo instante perde força e atividades simples voltam a parecer interessantes. Aquela sensação de que era impossível ficar alguns minutos longe das redes sociais começa, aos poucos, a desaparecer.
e o cérebro deixa de exigir estímulos constantes para se sentir satisfeito. Com 2 ou 3 semanas de prática, os benefícios costumam ficar ainda mais evidentes. O foco aumenta, a concentração melhora e tarefas que antes eram adiadas deixam de parecer tão pesadas. Muitas pessoas relatam mais energia durante o dia, noites de sono mais tranquilas e uma sensação de satisfação ao concluir pequenas metas. É como se o sistema de recompensa voltasse a valorizar conquistas reais, mostrando que a verdadeira produtividade não nasce da pressa, mas da capacidade de manter a atenção naquilo que realmente importa. Se você quer que o detox de dopamina realmente funcione, não basta retirar estímulos, é preciso preencher esse espaço com atividades que fortaleçam o cérebro de forma saudável. A leitura é um ótimo começo. Livros como Hábitos Atômicos, de James Clear, Essencialismo, de Greg McKeown e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ajudam a desenvolver disciplina e mostram, na prática, como pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. No início, leia apenas 10 minutos por dia. O importante é criar consistência. Além da leitura, experimente incluir caminhadas ao ar livre, exercícios físicos, meditação por 5 ou 10 minutos e até escrever um diário antes de dormir. Parece simples, mas essas práticas ajudam a reduzir a sobrecarga de estímulos, melhoram a saúde mental e fortalecem o autocontrole. Sempre que possível, troque algumas horas de tela por conversas presenciais ou momentos em contato com a natureza. Pode parecer pouco, mas são justamente esses hábitos que ensinam o cérebro a encontrar prazer em experiências reais, e não apenas na próxima notificação. Durante os 30 dias, alguns comportamentos merecem atenção especial, porque podem reativar rapidamente o ciclo da gratificação instantânea. A famosa rolagem infinita nas redes sociais, os vídeos curtos que parecem só mais um, os jogos compulsivos e o hábito de checar notificações a todo momento mantêm o cérebro preso à busca constante por novidades. O mesmo vale para compras por impulso e para o consumo frequente de fast food ultraprocessado, que também ativam o sistema de recompensa de forma intensa. Isso não significa que você nunca mais poderá usar o celular ou assistir a um vídeo divertido. A diferença está em quem está no controle. Em vez de abrir um aplicativo automaticamente sempre que surge um momento de tédio, experimente fazer uma pausa consciente e perguntar a si mesmo: eu realmente escolhi fazer isso ou foi apenas um impulso? Essa simples pergunta fortalece o autocontrole e ajuda a quebrar hábitos ruins que muitas vezes comandam nossa rotina sem que a gente perceba. Chegar ao final dos 30 dias é uma grande conquista, mas o verdadeiro desafio começa depois. Se você voltar aos mesmos hábitos de antes, o cérebro tende a retomar rapidamente os antigos padrões. Por isso, o segredo não é viver em um detox permanente, e sim criar limites inteligentes. Defina horários específicos para usar as redes sociais, silencie notificações desnecessárias e estabeleça momentos do dia completamente livres de telas, como durante as refeições ou na primeira hora após acordar. Outro passo importante é construir uma rotina que trabalhe a seu favor. Um ambiente organizado reduz distrações, enquanto pequenas recompensas saudáveis ajudam a manter a motivação sem depender da dopamina fácil. Termine uma tarefa importante antes de assistir a um episódio da sua série favorita. Faça uma caminhada após concluir um período de estudos ou reserve um tempo para um hobby que realmente goste. A consistência vale muito mais do que a perfeição. Afinal, o objetivo não é viver sem tecnologia, mas ensinar o cérebro a usá-la como ferramenta e não como dono da sua atenção. Depois de tudo o que vimos, fica claro que o detox de dopamina não é uma fórmula mágica nem um desafio da moda. Ele é, acima de tudo, um convite para recuperar o controle sobre a própria atenção.
O cérebro possui uma incrível capacidade de adaptação e, quando recebe os estímulos certos, consegue abandonar antigos padrões e construir novos caminhos. Pequenas mudanças feitas todos os dias podem parecer insignificantes no início, mas com o tempo transformam completamente a maneira como você trabalha, estuda, descansa e vive. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Imagine como seria a sua vida se o celular deixasse de controlar seus hábitos e fosse apenas uma ferramenta a seu favor. O que você faria com todo o tempo, foco e energia que recuperaria? Talvez este seja o momento ideal para começar esse desafio e descobrir do que você realmente é capaz. E se este vídeo abriu sua mente de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando o Mundo Curiosinho. Ainda existem muitas descobertas sobre o cérebro e o comportamento humano esperando por você. Ao longo deste vídeo, você descobriu que o verdadeiro desafio não é eliminar a dopamina, mas recuperar o controle sobre aquilo que controla a sua atenção. Em um mundo onde tudo foi planejado para disputar cada segundo do seu foco, aprender a dizer não para a gratificação instantânea pode ser uma das habilidades mais valiosas da atualidade. O seu cérebro é muito mais adaptável do que parece, e cada pequena decisão tomada hoje pode mudar profundamente a pessoa que você será daqui a alguns meses. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você. Quantas horas do seu dia são realmente escolhidas por você e quantas são decididas pelos algoritmos? Se você passasse os próximos 30 dias reduzindo o tempo nas redes sociais, diminuindo as distrações e fortalecendo hábitos saudáveis, como estaria sua produtividade, sua saúde mental e sua qualidade de vida? O que você faria com todo esse foco recuperado? Talvez o maior aprendizado seja perceber que não precisamos abandonar a tecnologia, mas aprender a usá-la com consciência. O objetivo nunca foi viver sem celular ou sem internet. O verdadeiro objetivo é fazer com que essas ferramentas trabalhem para você e não o contrário. Quando isso acontece, estudar fica mais fácil. Trabalhar rende mais, a procrastinação perde força e até as pequenas conquistas do dia voltam a trazer satisfação. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de fazer um detox de dopamina por 30 dias? Escreva sua resposta nos comentários e compartilhe qual hábito você acredita que seria mais difícil abandonar. E se este conteúdo ajudou você a enxergar o funcionamento do seu cérebro de uma forma diferente, inscreva-se no Mundo Curiosinho, ative o sino das notificações e continue acompanhando os próximos vídeos. Toda semana tem um novo conteúdo para ajudar você a entender a ciência, o comportamento humano e desenvolver uma mente cada vez mais forte.